Ô, gente, que prazer imenso poder compartilhar as minhas impressões, um pouco do meu sentimento, das minhas observações ao estudar o Vem e Segue-me esta semana. Eu espero que vocês estejam muito bem e que tenham tido muitas inspirações ao estudar essa designação. Eu vou te contar que uma das primeiras coisas que ficaram muito marcadas ao fazer esse estudo foi a importância de erguermos a nossa voz, como uma testemunha de Cristo, como uma testemunha da verdade, uma testemunha daquilo que nós acreditamos. E como é importante que a gente também ergamos a nossa voz para combater as falsidades que se espalham sobre a Igreja de Jesus Cristo. E eu fiquei pensando muito sobre a importância que nós temos nesse papel de trabalhadores na vinha do nosso Senhor e Salvador. Nós trabalhamos com Ele. A importância de cumprirmos a nossa mordomia, de fazermos bem, de sermos responsáveis em ser esse farol, essa luz para o mundo, como discípulos de Cristo. E eu fiquei pensando que para a gente defender a verdade e a retidão, eu tenho aprendido isso. Não significa que você vai sair brigando com as pessoas, mas você pode levantar esse estandarte, essa luz que brilha, que é o nosso Salvador, sem precisar contender, mostrar a verdade que nós acreditamos, esclarecer mal-entendidos. E todos nós podemos fazer isso. E esta lição especificamente eu fiquei pensando em Joseph, porque Joseph, desde jovenzinho, desde que ele teve a primeira visão, ele foi muito criticado. E aí começou a perseguição. E nós vamos estudar hoje as sessões de Doutrina e Convênios, que está lá no finalzinho do ano de 1831. Então acontece algo aí que é muito difícil para Joseph, porque ele estava acostumado com essa perseguição, mas agora a perseguição virá de um dos seus. Eu fiquei pensando em Cristo, né? Quando Cristo estava lá com seus apóstolos e de repente Cristo foi traído. Então ele teve essa traição de um dos seus, era alguém que estava próximo a ele, que conhecia os outros apóstolos, como deve ter sido doloroso para o nosso Salvador. E Joseph, ele estava lá, e dessa vez, essa apunhalada, essa traição, veio por parte de um homem que a gente já falou sobre ele, que era Ezra Bolt. Este homem, ele viu Joseph curar uma mulher, e através do poder de Deus. E ele acabou se convertendo. Ele era um, vamos dizer assim, um pregador metodista. Ele acabou se convertendo e ele se tornou uma pessoa importante na igreja. Ele foi com Joseph fazer o reconhecimento em Missouri das terras de Sião. Ele também teve um chamado missionário. Era alguém que estava ali, ele estava com os santos, mas ele começou a criticar, ele não gostou do lugar que seria erguido Sião, que era um lugar totalmente ermo, que não tinha nada. Ele começou a criticar a postura de Joseph, que era muito jovem, ele era um homem mais maduro, era um estudioso da Bíblia. E ele começou a criticar. Joseph às vezes estava brincando com as crianças, essa atitude muito jovial. E ele achava que Joseph não era um profeta. Ele começou a duvidar, ele perdeu a fé. Ele começou a duvidar da igreja, a duvidar de Joseph. E aí, a partir do momento que ele decidiu se afastar do evangelho, mais do que isso, ele decidiu ir para o jornal local, o jornal de Ohio, e ele escrevia cartas contra o profeta, contra a igreja. E essas cartas influenciaram muitas pessoas. Pessoas que se afastaram da igreja, pessoas que não queriam conhecer o evangelho, pessoas que propagaram inverdades, e uma perseguição muito grande começou a se formar contra esses primeiros santos da igreja. E a gente está falando de uma igreja ainda muito jovem, com mais de um ano apenas de restauração. Gente, que difícil. Então, quando às vezes a gente vê os dissidentes, isso acontecer de pessoas que estão muito próximas, isso nos dói muito, muito. E eu fiquei pensando, todos nós conhecemos pessoas que já foram membros da igreja, que tiveram conosco lado a lado e que hoje já não estão. Às vezes a gente vê aí muitos jovens, inclusive ex-missionários,
tenho vários aqui da minha estaca, que hoje vão para redes sociais, que encontraram popularidade falando mal sobre a igreja e muitas vezes pregando inverdades ou verdades mescladas com mentiras, né? Quando a gente sabe que essas pessoas são instrumentos que estão sendo utilizados pelo poder do mal. Gente, e aí a gente vê essas pessoas irem lá propagar, dizer mentiras, e é triste isso, é muito triste, porque eram pessoas que estavam do nosso lado, que conhecem a doutrina, muitos deram tempo da sua vida para pregar o evangelho, trabalharam em chamados. O que acontece com essas pessoas? O que aconteceu com Ezra Bolt? Né? Como é que essas pessoas, de membros fiéis, passam para o outro lado? E eu aí achei uma coisa muito interessante, porque no manual aqui, Revelações em Contexto, falando sobre Ezra Bolt, né, ele diz que a sua experiência ela não correspondia às suas expectativas. Ou seja, ele centralizou, gente, no humano, no homem, ele não se centralizou em Cristo. Não correspondia às suas expectativas de como Sião deveria ser, ou como Joseph deveria se comportar. Ele primeiro vacilou e depois abandonou sua fé. Então, olha só, essas pessoas muitas vezes começam com críticas aos seus líderes, começam achando que, não deveria assim. E aí ele começa as publicações no jornal. E essas publicações começaram a influenciar muito no trabalho missionário, muito, muito, muito. E é nesse contexto que surge aqui a seção 71, Doutrina e Convênios. Mas eu gostaria de dizer que quando foi dada essa sessão e o Senhor disse, olha, vamos lá pregar o Evangelho e vão debater com as falsas acusações e afirmações sobre a igreja, então Sidney Rigdon fez o desafio. Ele convidou esses dissidentes, essas pessoas que estavam publicando cartas, falando inverdades, tentando manchar o bom nome da igreja, o bom nome do profeta, e chamou. Ele chamou para um debate público, mas eles se recusaram. Eles não apareceram. As cartas de Bolt, elas desaceleraram o trabalho missionário. Mas existe uma outra coisa na vida de Bolt que é interessante. Tragicamente, o ceticismo dele abriu um abismo, não apenas entre ele e a igreja restaurada, porque lembra que antes ele era presbítero, ele era um pregador de uma outra religião, mas também entre ele e suas experiências espirituais anteriores. Ele, por fim, abandonou o cristianismo e tornou-se agnóstico, ou seja, a não acreditar em Deus, por não acreditar que existia prova científica que Deus realmente existe. Então, veja bem, essas pessoas muitas vezes começam criticando o profeta, ou criticando o seu bispo, ou criticando a sua liderança, e depois, de repente, elas têm as suas expectativas frustradas, não é bem o que pensou, e elas vão perdendo a fé. O seu testemunho não está alicerçado em Cristo, o seu foco não é o Salvador Jesus Cristo, e essas pessoas acabam caindo. E muitas dessas pessoas, como a gente vê aqui o exemplo de Bolt, chegou ao ponto de não mais acreditar na existência de Deus, desse ser superior. O que é muito triste. E mesmo que ele tenha interrompido esse trabalho por um tempo, a gente precisa lembrar que essa não é a nossa obra, mas é a obra do nosso Pai Celestial. É Ele que manda, é Ele que manda. E ele já sabia tudo. Então é aí quando ele revela a seção 71 de Doutrina e Convênios, que é exatamente uma resposta para as cartas de Bolt. Ele diz assim, olha só, eis que assim vos diz o Senhor, meus servos Joseph Smith Jr. e Sidney Rigdon, que em verdade é chegada a hora em que me é necessário e conveniente que abrais a boca para proclamar meu evangelho e as coisas do reino, expondo seus mistérios pelas escrituras, conforme a porção do Espírito e do poder que vos será dada. Sim, segundo a minha vontade.
Então eles foram chamados, o Senhor disse para eles: olha, para por um tempo a tradução que vocês estão fazendo da Bíblia. Nesse momento, a urgência é que por um período de tempo vocês saiam, vão aí pelas regiões circunvizinhas, vão desfazendo isso que as pessoas estão falando sobre a igreja e fale sobre o meu evangelho. Fale, testifique. E ele diz assim: portanto, trabalhai na minha vinha, chamai os habitantes da terra e edificai, preparai o caminho para os mandamentos e revelações que há de mim. Ora, eis que isto é sabedoria, aquele que lê, que compreenda e também receba, pois ao que recebe será dado mais abundantemente, sim, poder. Portanto, confundi os vossos inimigos, convidai-vos para o debate convosco, tanto em público como em particular, e se fordes fiéis, a vergonha deles será manifestada. Portanto, que exponham eles seus fortes argumentos contra o Senhor. Em verdade, assim vos diz o Senhor: arma alguma que se forme contra vós prosperará. A gente vê que há uma relação nessa escritura com Isaías, que ele fala a mesma coisa, que arma nenhuma prosperará. Ou seja, a gente está falando sobre o reino de Deus, sobre a igreja de Jesus Cristo. Nenhuma arma prosperaria contra ela. E é interessante, porque a gente vê isso na história da igreja. A gente vê a perseguição, de como os santos são expulsos de um lado a outro. A gente vê Joseph ser assassinado. Mas essa obra não era a obra de Joseph, era a obra do Salvador Jesus Cristo. Então ele diz que nenhuma arma prosperaria. Então, gente, o que eu senti foi: vamos pregar o evangelho, vamos combater aquilo que muitas vezes passa uma informação falsa. Não que a gente tem as fake news aí. É que a gente possa... E como é que a gente combate isso? A gente combate isso passando informação verdadeira. A gente combate isso erguendo a nossa voz. Eu fico pensando que é muito comum a gente ver membros da igreja, eles saem da igreja, mas parece que a igreja não saiu deles. E por que a igreja não saiu deles? Porque eles continuam falando mal a vida inteira. Parece que eles não conseguem mais seguir adiante. E por que isso acontece, gente? Por quê? Eu não vejo, por exemplo, é difícil, né? Alguém, eu era católico, deixei de ser católico e para as redes sociais falar atrocidades sobre o catolicismo. Ou eu era espírita, deixei de ser espírita, vou falar atrocidades sobre o espiritismo. Ou era do candomblé, vou falar atrocidades. Não, por que a gente não vê isso? Porque a gente só vê isso sobre a Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Então fica aqui essa reflexão para você pensar. Por que Cristo foi tão perseguido? Por que eles não estavam preocupados com os fariseus, com os saduceus da época, com aqueles que deturpavam a doutrina, inventavam doutrinas falsas, os hipócritas, mas a preocupação era Cristo? Por quê? Porque é verdade. Porque é a verdade. Mas essa verdade, gente, irá avante, independente das vozes que fiquem aí, independente daqueles que se acham no direito de ir para as mídias sociais falar mal. Essas pessoas não vão prosperar. Ou seja, a mão do ímpio não prosperará nesta obra. Esta é a verdade, porque essa é a obra do nosso Salvador Jesus Cristo. Então que a gente possa saber que é muito importante que a gente vá lá, que a gente pregue o Evangelho, que a gente esclareça. Ele fala, né, essas coisas chaves aqui, ele diz assim, que abrais a boca para proclamar meu Evangelho e as coisas do reino. Então essa é a nossa obrigação, proclamar o Evangelho e as coisas do reino, a doutrina do nosso Salvador, expondo os seus mistérios pelas Escrituras. O que a gente vai usar? As Escrituras, a gente não precisa nada mais. Conforme a porção do Espírito. E o que a gente vai usar? O Espírito. O Espírito é que guia essa obra. A porção do Espírito e do poder que vos será dado, segundo a minha vontade. Então, tudo que a gente precisa fazer, estudar as Escrituras, para poder ensinar com clareza. E ter o Espírito, que o Espírito vai nos guiar. E eu estava pensando, eu estava lembrando de uma situação que eu vivi na missão, que eu nunca imaginei viver, mas que principalmente aquela experiência serviu para me ensinar. Porque foi tão forte o que eu aprendi ali, que eu nunca esqueci. Nós havíamos ensinado
né, uma mulher, e havíamos batizado esta mulher. E ela deu a referência de uma vizinha. Elas moravam no mesmo terreno. E essa família que nós começamos a ensinar o Evangelho era constituída, né, de uma mãe, de um pai. Eram pessoas maravilhosas, era uma família ali muito interessada em conhecer o Evangelho, muito, muito interessada. A vizinha dela, né, já tinha sido divorciada, a filha também já tinha sido divorciada. Essas pessoas que conheceram o Evangelho e se converteram e que agora deram referência dessa família que estava ali, padrãozinha, bonitinha. E um dia, nós chegamos para dar uma palestra muito animados. A gente tinha feito um desafio, né, do batismo e agora a gente estava lá voltando, já preparado para dizer, vamos marcar a data do batismo. Essa família foi muito receptiva. Estamos quase finalizando as palestras, a gente já tinha feito o desafio, eles estavam lendo o livro de Mórmon. E não foi a nossa surpresa? Quando nós sentamos na mesa, a família estava preparada, com todas as escrituras marcadas. E quando a gente começou a dar a palestra, eles disseram, hoje quem vai falar somos nós. Ok, e sentamos e começamos a escutar. Você, sister, poderia ler aqui em Lucas? Ok. Poderia ler em Marcos? Ok. Poderia ler em Mateus? E eram todas as escrituras que falavam sobre o divórcio. No Novo Testamento, em que dizia que o divórcio não era permitido. E aí a gente leu um monte de escrituras sobre o divórcio, eu não estava entendendo aonde ela queria chegar, até que chegou um momento, depois de ler muito, e o que é que você entendeu? O que é o divórcio? Como o divórcio é visto na igreja? Depois que nós ficamos ali naquela sinuca de bico, com um monte de escrituras sobre o divórcio, aí ela disse assim para a gente, escuta só, a vizinha é divorciada. A filha da vizinha é divorciada. E eles puderam ser batizados na sua religião. Quando, na minha religião, que é a mesma de Cristo, está dizendo que um divorciado, ele não poderia, né, ser considerado ali, vamos dizer, um membro, de acordo com aquelas escrituras que ela estava mostrando, sobre carta de divórcio. Então, vocês têm vindo aqui na minha casa e têm me dito que essa é a igreja de Jesus Cristo. E me perguntam se eu gostaria de saber se essa igreja também é verdadeira. E eu tenho minha resposta, eu sei que não é. Porque se ela fosse verdadeira, vocês repudiariam como Cristo o divórcio. Porque todas as escrituras de Cristo não fala que é permitido se divorciar. Gente do céu, e foi assim uma enxurrada que a gente não esperava, a gente estava lá com todas as melhores das boas intenções, e eu olhava para aquelas escrituras, e eu para lá e para cá, e de repente me veio algo à mente, e aí eu comecei a abrir as escrituras, e disse para ela, você poderia ler? E eu abri aquela escritura que fala sobre Salvador, quando ele diz, né, trazem a moeda para ele de César, né? E ele diz, dai a César o que é de César. Aí eu disse para ela, o que é que significa isso? Dai a César o que é de César. Cristo cumpria as leis da sua época. Ele respeitava o governo que ele estava submetido. E aí ela disse sim. E aí eu disse, então, nós como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, nós também somos regidos por leis atuais. E o que acontece? O que diz a nossa lei? Quando uma pessoa se divorcia, o que acontece? Ela retira o nome de casada e ela passa a assinar como solteira. Um solteiro pode casar? Ela disse, pode. Então, se um solteiro pode casar, eu gostaria de esclarecer para você. Esclarecer que, claro que a gente não quer que as famílias se dissolvam,
A gente espera que as famílias fiquem juntas para sempre. Acho que existem situações que parece que o caminho mais viável é o divórcio. E quando isso acontece, essa pessoa está cumprindo as leis do país, dando a César o que é de César. Quando ela volta a casar, ela não está cometendo um pecado, ela não está em adultério, porque ela se tornou solteira de novo. E aí, quando eu esclareci isso para ela, prestamos testemunho e fomos embora. Depois eu acabei sendo transferida. Mas no caminho para casa, eu fiquei pensando como é que me vieram aquelas palavras. E eu não lembrava. E aí um dia, lendo Jesus o Cristo, eu vi exatamente essa passagem, onde se explicava sobre o divórcio. E eu já tinha lido isso na minha adolescência. O que eu quero dizer para vocês é que eu conhecia as Escrituras e que naquele momento certo, o Espírito Santo me fez lembrar. O Senhor me deu uma porção do seu Espírito para que eu lembrasse algo que eu tinha lido. Porque o Espírito Santo tem essa função de ensinar todas as coisas. Naquele dia eu aprendi que o que eu precisava era estudar as Escrituras e que o Espírito Santo me ajudaria a lembrar aquelas coisas que eu já sabia. Gente, muitas vezes a gente vai encontrar muitas pessoas acusando a igreja, falando coisas que não têm fundamento, tirando verdades de contexto. Tudo o que nós precisamos é se fixar no nosso testemunho de Cristo, na doutrina dele. Né? E outra coisa, erguer o nosso testemunho, erguer as nossas vozes. Para isso, muitas vezes, a gente não precisa debater, não precisa brigar, mas a gente pode defender aquilo que nós acreditamos. A gente pode expor os nossos motivos. E era isso que o Senhor estava dizendo. Vai lá, né? Vai trabalhar na minha vinha. Chamai os habitantes da terra, testificai, preparai o caminho. Ou seja, pessoas estão deixando de conhecer a igreja por conta dessas cartas. Vamos lá, vamos combater. E ele diz isso, né? Que a arma alguma que se forme contra vós prosperará. A mesma coisa eu digo para vocês, nada. E a gente vê a igreja crescendo, né? De maneira antes impensada. Né? Esse trabalho missionário era muito diferente do trabalho de hoje. Tanto que a gente vê isso, né? A gente vê que os homens, muitos deles casados, eram chamados para uma missão. E é difícil tarefa, porque eles que antes eram o provedor, agora tinham que deixar suas casas para pregar o evangelho, e muitas vezes estava sua esposa, filhos, e é até nesse momento que a gente vê um segundo bispo da igreja sendo chamado para poder ajudar exatamente a administrar tudo que fosse temporal, espiritual, pelas necessidades dessa época. E a importância da gente como um mordomo, de prestar contas. Diz assim, o Senhor requer que todo mordomo preste conta de sua mordomia, tanto nesta vida como na eternidade. Então a gente vai prestar contas nessa vida e vai prestar conta na eternidade. Pois o que nesta vida for fiel e prudente será considerado digno de herdar as mansões preparadas para ele, por meu Pai. Então, a gente vê que a herança que nós temos, que nós teremos, será grandiosa. Vamos herdar as mansões preparadas, que não é pouca coisa. Mas para isso a gente precisa ser digno. E dignidade começa, muitas vezes, defendendo o que acreditamos, guardando os mandamentos, tendo coragem de testificar de Cristo. Tendo coragem de testificar de Cristo. Quando a gente vê mais adiante, né, a gente vê que o Senhor aí diz, olha, agora vocês já deu uma acalmada nas coisas, agora vocês vão voltar à tradução. Agora vocês vão traduzir outra vez e vão até o final desse trabalho. E durante esse tempo, à medida que avançavam na tradução, foram surgindo perguntas, inclusive sobre batismo, sobre circuncisão, sobre criancinhas, que essas são 74. Porque diz que nos dias dos apóstolos se observava a circuncisão entre os judeus, que não acreditavam.
os judeus que não acreditavam no Evangelho de Cristo. Porque os judeus que não acreditavam no Evangelho de Cristo, eles continuavam cumprindo a lei de Moisés. Então, eles iam lá e faziam a mesma prática da circuncisão. E eles falam exatamente que surgiu uma contenda entre o povo, porque existia muitas vezes a mulher que era convertida ao cristianismo e o marido que continuava lá na lei de Moisés, e o marido queria fazer a circuncisão do filho. E muitas vezes a mulher não queria. E ele diz ainda, né, que ele fala: e aconteceu que surgiu uma grande contenda, e aconteceu que os filhos, tendo sido criados na sujeição à lei de Moisés, deram ouvidos à tradição de seus pais e não acreditaram no Evangelho de Cristo. E aí, né, que é comum, às vezes você tem um pai lá que acreditava na lei de Moisés, e esses filhos cresciam acreditando no que o seu pai acreditava. E aí ele diz assim: para que seus filhos não fossem circuncidados, e que se abolisse a tradição que dizia serem as criancinhas imundas, pois assim era entre os judeus. Mas as criancinhas são santificadas, sendo santificadas por meio da expiação de Cristo. E é isso que as Escrituras significam. Então é muito interessante porque ele fala isso: o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. Ele esclarece essas escrituras, né? Porque muitas vezes você vai ter ali um marido que não acredita, ele estava lá na lei de Moisés, e a mulher que se converteu ao cristianismo. Muitas vezes filhos que vão crescer seguindo o exemplo do pai. E ele fala que a mulher pode santificar, né, o homem. Então, de que maneira, uma vez que a gente sabe que as nossas escolhas são individuais, mas a gente vê isso acontecer. Quantas mulheres eu conheço que são casadas com não-membros? Ou muitas vezes é o contrário, o homem que é casado com um não-membro. E como a gente vê a perseverança desse homem santificar a mulher, ou a perseverança da mulher santificar este homem. Então, gente, é maravilhoso porque são muitos os exemplos. E eu amei quando o presidente Oaks ele deu esse discurso sobre amar os outros e conviver com as diferenças. É uma das indicações de leitura, né? Ele fala que, inclusive sobre uma mulher, ele dá exatamente esse exemplo de uma mulher que procurou ele. Olha só, ele diz assim, ó, há cerca de 10 anos, conheci uma irmã da igreja que o marido não era membro, mas ele ia à igreja com ela fazia 12 anos. Então, assim, ele frequentava a igreja, o marido com a esposa, há 12 anos, mas ele nunca se filiou à igreja. Então, ela procurou o presidente Oaks e disse: o que é que eu devo fazer? E ele a aconselhou a continuar a fazer as coisas certas, a ser paciente e bondosa com o marido. Olha só, continuar fazendo as coisas certas, ser paciente e bondosa. Cerca de um mês depois, ela escreveu o seguinte para o presidente Oaks: pensei que 12 anos era uma boa mostra de paciência, mas não sabia se estava sendo muito bondosa com meu marido. Por isso, esforcei-me muito para ser bondosa por um mês. E ele foi batizado. A bondade, diz o presidente Oaks, é algo poderoso, especialmente no ambiente familiar. A carta continua: estou tentando ser ainda mais bondosa, porque estamos nos preparando para ser selados no templo este ano. 6 anos depois, ela me escreveu outra carta. Meu marido acabou de ser chamado e designado bispo de nossa ala. Gente, a bondade, ela rompe corações, ela quebra barreiras. E o presidente Oaks finaliza esse discurso lindo dizendo assim: em muitos relacionamentos e situações da vida, devemos conviver com as diferenças. Quando é essencial, o nosso lado dessas diferenças não deve ser rejeitado ou abandonado. Mas como seguidores de Cristo, devemos viver pacificamente com outras pessoas que não compartilham de nossos valores ou não aceitam
os ensinamentos sobre os quais se baseiam. O plano de salvação do Pai que conhecemos por revelação profética coloca-nos em uma situação mortal em que devemos guardar seus mandamentos. Isso inclui amar nosso próximo, de diferentes culturas e crenças, como ele nos ama. Como ensinou um profeta do livro de Mórmon, devemos prosseguir tendo amor a Deus e a todos os homens. Então a gente não precisa abandonar as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, não precisamos deixar de defender a verdade e a retidão, mas podemos ser bondosos e demonstrar amor pelas pessoas. A bondade, ela derrete a indiferença, o ódio, né? Então que a gente possa realmente amar as pessoas. Quando a gente vai mais adiante, a gente vê que tudo que a gente precisa fazer é continuar. É continuar, gente. Então, se você tem um marido não membro, uma esposa não membro, ou parte de seus familiares não são membros da igreja, não desistam. Continue na igreja, perseverem, faça a sua parte, ame muito, demonstre amor, bondade, sejam mais pacientes ainda, e um dia o milagre vai acontecer. Um dia vai acontecer. Quando a gente vai para a sessão 75, é bem interessante essa sessão. Escutai, ó vós, que desses nomes para sair proclamando o meu evangelho, para podar a minha vinda. Então a gente vê aí muitos élderes, né, que estavam ali, que desejavam saber mais a respeito dos seus deveres imediatos, e o Senhor vai lá e os chama ao trabalho. E diz assim no versículo 3, eis que eu vos digo, será minha vontade irdes em demora, e não serdes ociosos, mas trabalhardes com toda a força. Amo isso, né? É aquela coisa de ir sem demora, não ser ocioso. Não deixar para depois, gente. O tempo é agora. E no 4 ele diz, levantando vossas vozes como que com som de uma trombeta, proclamando a verdade conforme as revelações e mandamentos que vos dei. É lindo, né? É essa voz com som de trombeta, é isso. É compartilhar o evangelho, é falar para as pessoas, é corrigir, né, coisas, informações erradas, ensinar a doutrina de Cristo, ensinar o que está nas escrituras. Eu gostei muito porque ele fala de William McLillin. William McLillin, gente, a perseguição ela tinha aumentado tanto que ele estava até escondido, com medo das turbas e tal, e ele vai desesperado. Ele vai procurar Oliver Cowdery, Sidney Rigdon, com uma fé assim desfalecida, e ele chega a dizer para eles, inclusive, me digam se é verdade, vocês viram, eu não vi, me digam se realmente o livro de Mórmon é a palavra de Deus, me diga se essa é a igreja de Cristo na Terra. E ele precisou ouvir o testemunho de Oliver, de Sidney. E o Senhor diz para ele, o Senhor diz assim para William McLillin, e dou-lhes um novo encargo e um novo mandamento, no qual eu, Senhor, o castigo pelas murmurações de seu coração. E ele pecou, contudo eu o perdoo, e digo novamente, vai às regiões do sul. Achei lindo por quê? Porque muitas vezes pode ser que a gente sinta o testemunho abalado. Pode ser que aconteçam situações na vida que a gente acha que é demais para a gente. Às vezes as perseguições, ou você deixar a sua vida cômoda e de repente ver seu mundo girar, né, de ponta cabeça. E muitas vezes pode ser que a gente vacile. Muitas vezes pode ser que a gente tenha as expectativas frustradas, que as respostas não veem imediatamente, e pode ser que um dia a gente se encontre naquela situação de duvidar. E como é importante a gente ouvir testemunho de pessoas que estão mais fortes nesse momento. Como é importante a gente pedir ajuda. Por isso que é tão importante esse trabalho de ministração. A gente nunca sabe quando a gente vai estar fortalecendo uns aos outros. Por isso que é tão importante a reunião de testemunho a cada primeiro domingo. Eu posso estar fortalecendo alguém fraco. Eu lembro de uma reunião da Sociedade de Socorro que eu fui um dia. Eu estava com muita, vamos dizer assim, muito desanimada naquele dia. Sabe quando você está ali por estar?
E eram aquelas reuniões antigas de aprimoramento. E naquele dia eu vi uma jovem prestar um testemunho sobre Joseph na Sociedade de Socorro. Aquele testemunho tão forte e inspirador me fortaleceu tanto, 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 que eu guardo comigo. Então, muitas vezes, a gente precisa prestar testemunho para os outros. Quando William McLean foi lá e me digam se isso é verdade, vocês viram, desesperado, porque estava sendo perseguido, estava escondido, com medo da turba, com medo de morrer, né? E eles prestaram um testemunho. E agora tem o Senhor aqui dizendo assim: vai às regiões do sul, você pecou, mas te perdoo, vai embora. Então o Senhor conta conosco. Às vezes a gente vai vacilar, às vezes vai fraquejar, às vezes a nossa fé vai tão mais fraca. Mas o Senhor conta conosco e Ele nos perdoa desde que a gente levante, desde que a gente se erga e diga: opa. Hoje eu recebi a notícia de um bispo, um ex-bispo meu muito querido, que eu já mencionei nos meus vídeos, que todo o discurso dele, ele sempre dizia uma frase que ficou marcada: coloquem a sua vida em ordem. Coloquem a sua vida em ordem para vocês voltarem ao templo. Coloquem a vida em ordem porque vocês não sabem o dia de amanhã. Sou grata porque ele morreu fiel ao Evangelho. E as palavras dele, quando eu soube da notícia, agora há pouco, da morte dele, me veio à mente: coloca a sua vida em ordem. E eu sei que foi isso que ele fez a vida inteira. E que os justos serão recebidos num paraíso. Serão recebidos com alegria. Gente, que o Senhor possa abençoar todos nós, que a gente não precise ter vergonha, se envergonhar desse Evangelho, se envergonhar do nosso testemunho, se envergonhar daquilo que nós acreditamos, que a gente possa se erguer e prestar testemunho de Cristo, prestar testemunho dessa obra. E pouco importam os dissidentes, pouco importam as vozes que tentam calar o nosso testemunho ou a verdade desse Evangelho, porque eles não vão conseguir. E a gente tem visto hoje, naquela época era tão diferente esse sistema missionário. Hoje a gente tem o maior programa missionário do mundo. Hoje a gente vê os templos sendo erguidos em lugares que antes eram impensados. Que a gente possa ter fé e lembrar que essa obra é grandiosa e que mais são os que estão conosco. Uma boa semana.